Olá, tudo bem com você? Eu sou Sandra Giordani e hoje nós vamos conversar sobre ervas daninhas e pessoas daninhas. Você já deve ter ouvido falar sobre as ervas daninhas, não é mesmo? Num jardim ou mesmo num pote de flor ou em algo que você planta num vaso. Vez ou outra nascem algumas plantas que nós consideramos daninhas, que não são aquelas plantas que nós desejamos. Na agricultura tradicional, estas plantas são vistas como plantas que prejudicam o crescimento do que foi plantado por nós, que prejudica o solo, algo que precisa ser exterminado. Da mesma maneira, muitas vezes, aparecem em nossas vidas, vez ou outra, algumas situações ou algumas pessoas que aparentemente nos prejudicam, que falam alguma coisa que nós não gostamos ou que agem de maneira a nos prejudicar e que nos deixam chateados, com o coração endurecido e com muita vontade de brigar. Mas o que será que estas plantas e estas pessoas podem estar nos indicando? Na agricultura orgânica, as plantas consideradas daninhas, elas são chamadas de plantas indicativas. Ao invés de olhar para essas plantas como plantas que prejudicam o solo ou prejudicam a plantação, na verdade, na agricultura orgânica, estas plantas são consideradas plantas que nascem para indicar que algo precisa ser mudado, algo precisa ser trabalhado, ou seja, só aparecem as ervas daninhas quando existe algum problema com o solo, alguma falta de nutriente no solo que precisa ser recolocado, recomposto, para que o solo volte então a ficar forte e firme. Interessante, não é mesmo? Pois na agricultura tradicional o uso que se dá é justamente combater as ervas daninhas. E na agricultura orgânica, o que se faz se existem ervas daninhas, então se olha para essas ervas e se procura em qual aspecto o solo precisa ser melhorado, adubado, fortalecido, para que então estas plantas naturalmente deixem de nascer neste solo. E na nossa vida? Quando estas pessoas causam algum aborrecimento, alguma dificuldade, você já se perguntou em que aspecto o seu solo, aquela parte invisível que está no seu interior, no seu coração, precisa ser melhorado, adubado, fortalecido? Se você olha para as pessoas como inimigas ou como alguém que está te prejudicando, certamente o seu desejo será, como na agricultura tradicional, ter o sentimento de livrar-se destas pessoas e destas situações. Porém, estas situações, elas podem ser eliminadas ou essas pessoas podem ser retiradas da nossa vida de alguma forma, evitadas, mas isso não vai garantir que em outra situação você consiga lidar de maneira adequada, que você se fortaleça. E o que estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que, da mesma forma como na agricultura orgânica, se avalia o solo, se olha para aquela parte que é invisível, que está abaixo do solo, e se procura quais nutrientes são necessários para fortalecer o solo, da mesma maneira, se você fizer este trabalho de olhar para você, para dentro do seu coração, quais são os sentimentos que esta pessoa lhe provoca? Como você pode lidar com isso de uma outra maneira?
Que sentimentos você precisa se fortalecer? Se esta pessoa, por exemplo, faz com que você se sinta rejeitado, olhe para dentro de você. Quantas situações semelhantes você se sente rejeitado? Quantas situações semelhantes você perde a paciência ou você fica irritado? Como você lida com o estresse? Como você está cuidando do seu solo, do seu fortalecimento interno, do seu fortalecimento emocional? Aquela parte que você no dia a dia não enxerga, porque está dentro de você, nos seus pensamentos, no seu coração, naquilo que você emite de vibração para as pessoas. Então, comece a perceber. Quando aparece alguma situação ou alguma pessoa que te traz sentimentos indesejados, sentimentos de tristeza, de raiva, enfim, que você fica fora do seu controle emocional, comece a observar quais são os sentimentos que esta pessoa lhe provoca, em quais situações você age semelhante, se aquela pessoa não está te trazendo algum ensinamento. E a partir disso, trabalhando o seu interior, a exemplo do que se faz na agricultura orgânica, você poderá sair destas situações mais fortalecido, mais feliz com você mesmo, mais capaz de lidar com as situações de uma forma mais assertiva e mais positiva para a sua vida. Então, preste atenção nisso. Quando aparecerem situações assim ou pessoas assim, olhe para dentro de você, perceba como você lida com estas situações, em que momentos elas te tiram do sério, te desestabilizam e o que você precisa fazer para retornar ao seu estado emocional equilibrado, para que você possa se fortalecer, para que você possa ultrapassar e superar essas dificuldades e ter assim uma vida mais feliz. E esta foi a dica de hoje. Se você gostou deste vídeo, curte, comenta, compartilha e marque seus amigos. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Obrigada!